Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre a forma como nos aproximamos dos livros ou eles se aproximam de nós. A nossa convidada desta semana é Maria Manuel Viana. Nascida na Figueira da Foz, em 1955, é escritora e tradutora. Licenciada em Filologia Românica, deu aulas no ensino secundário durante mais de 30 anos. Desde a sua estreia literária, em 2002, com o romance A Paixão de Ana B., publicou mais 5 livros de ficção, 2 deles em parceria com Ana Benavente, no caso de Damas, Asas e Valetes, e com Patrícia Reis, no caso de Gramática do Medo, que acaba de ser lançado com a chancela de Dom Quixote. Olá Maria Manuel, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Olá, boa noite. Começámos a falar sobre livros, sobre este ser um podcast de livros que se aproximam de nós, e vamos começar com um livro que te é fugidio, muito fugidio até, que é o Retrato de um Amigo Enquanto Falo, da Eduarda Dionísio. Conta-me porquê que este é um livro que te está sempre a fugir. Porque talvez seja um livro tão importante que eu tento sempre que as pessoas de quem gosto o leiam. Portanto, suponho que eu ando a distribuir um pouco por todo o país, ou eventualmente mesmo pela Europa, esperando que alguém leia português, porque é a única explicação válida. Eu comprei-o quando ele saiu e tenho comprado sistematicamente todos os anos, e todos os anos quando chego ao sítio onde era suposto estar o D dos portugueses, o livro não está lá. Desta vez aconteceu mesmo uma coisa muitíssimo mais estranha, porque eu tenho todos os livros da Eduarda Dionísio, embora o Retrato do Amigo Enquanto Falo seja o meu livro de eleição, e estranhamente todos os livros da Eduarda Dionísio tinham desaparecido bastante. Eu já pus tudo no chão, tudo para cima, tudo para baixo, escusado, desapareceu. Mas aconteceu-me também exatamente o mesmo, e já depois de vocês me terem falado e de eu ter achado a ideia muito, muito bonita e muito agradável, pensei em olhar outra vez para o Hiroshima, Meu Amor, da Dioraz. A estante da Dioraz é bastante maior que a da Eduarda Dionísio, aliás, ocupa duas prateleiras inteiras ao longo de toda a sala. Eu não tenho os 79 livros, mas tenho, quase, não sei se não terei mesmo, e tinha desaparecido o Hiroshima, Meu Amor. Há aqui uma maldição qualquer. Por acaso, há um complô contra mim, claramente. Será que está ao pé dos outros? Foram todos conspirar para algum Foram lado. todos para algum lado. Salvou-me o facto de, como eu sou maníaca, não é? Ter também a obra completa que está a ser reeditada, e portanto o Hiroshima vinha dentro dessa obra completa. Eu pensei, bom, não está tudo perdido, porque eu não vou pôr a inventar frases ali. Mas achei que depois de uma pneumonia, depois do adiamento, depois de todas estas coisas, bom, a mulher era provavelmente já calada e não vir cá. Não, fizeste muito bem. Ainda bem que vieste. Ainda bem que já estás melhor, não é? Já curaste essa doença. No caso do livro da Eduarda Dionísio, que é também, de certa maneira, uma narrativa da vivência da Revolução ou do pós-Revolução, uma vivência intelectual e também emocional, porque é que é o teu livro de eleição da Eduarda? Foi o primeiro livro que eu li dela. A Eduarda Dionísio é ligeiramente mais velha que eu, mas em termos geracionais, digamos que somos da mesma geração. E eu reencontrei-me, e foi a primeira vez que isso me aconteceu num livro. Eu encontrei-me inteira naquele livro. Havia uma determinada classe social, que era uma classe burguesia, média burguesia, intelectual, que eram os pais dela. À minha escala, eu, na Figueira, também fazia parte dessa mesma classe social. O meu pai era vice-cônsul de França e foi o primeiro presidente da Câmara depois do 25 de Abril, era da oposição. Eu também fui da oposição antes do 25 de Abril, fui ao Congresso de Aveiro. E, portanto, toda aquela vivência que ela conta antes do 25 de Abril, as famílias burguesas que iam para a praia, os primeiros heróis que nós, ainda adolescentes, descobríamos, que eram geralmente os líderes estudantis, que vinham da crise de 69, embora eu na crise de 69 fosse muito pequena, mas para mim eram os heróis.
E Reconheceste-te completamente. reconheci-me completamente, pronto. E ainda por cima ela era professora, portanto é a história de uma professora que encontra alguém que não tem exatamente o mesmo passado e que ela questiona, perguntando onde estarias tu, o que fizeste tu no 25 de Abril, o que foi o teu passado, será que estiveste na guerra colonial? E o que me fascinou fundamentalmente foi até, porque eu durante muitos anos fui completamente obcecada, ainda sou, por isso, o título, Retrato de um Amigo Enquanto Falo. Eu achava que não podia haver coisa mais espantosa, que era de uma inteligência É um título extraordinário. assombrosa, é um título extraordinário, porque tinha tudo, porque este título, portanto, o retrato, não é? E o retrato era um eu, enquanto falo, eu que falava para um tu, sempre o destinatário, onde estiveste, que é feito de ti, o que é que tu queres dizer, tu és de um mundo diferente do meu, mas havia uma certa paixão, e essa paixão estava um bocadinho camuflada no amigo, mas era claramente um investimento emocional, nós percebíamos que era a adoração, o enquanto, todo o tempo em que ela fala com aquele tu, há o tempo a fluir, e ela vem desde a adolescência, das famílias na praia, das mães que conversam sobre os casamentos, sobre os enxovais, e que nós revirávamos todos os olhos, mas eram as nossas mães, e pronto, e era assim, e eram Um certo Portugal também. de um não é? certo Portugal, absolutamente representativo dos anos 60. E depois a palavra faulo e a sua ambiguidade e duplicidade, não é? Eu achava espantoso como é que alguém, pronto, para já o enquanto eu falo, eu emissor, eu achava muito bonito. Mas depois a possibilidade de ser o faulo substantivo, o faulo nome, deixava-me, como é que alguém era capaz de pôr aquilo num título, de dizer aquelas era de um absolutamente arrojo. livre, não é? De Absolutamente uma livre. aventura, de um arrojo, de uma ousadia que a mim me fascinou por completo. E eu já descobri que há muita gente da minha geração que sabe textos inteiros de cor da Eduarda Dionísio desse livro. Esse livro marcou mesmo uma geração. Mas a escrita também. A escrita também, a escrita. Para já, esta história do eu e do tu é uma história que nós nos sentimos sempre muito envolvidos, embora haja o nós a que ela pertencia antes de haver este tu que ela encontra, e nós percebermos que aquilo é uma paixão falhada, claramente, porque o último texto, aliás, o livro está dividido em 5 capítulos e todos os capítulos têm a mesma formatação, digamos. Tem uma introdução e depois tem um epílogo. E são todos construídos, portanto, lembras-te, fizemos, mas sobretudo até no imperfeito indicativo. Havia heróis, estávamos na praia, e esta duração do imperfeito é muito bonita em termos literários e faz com que o texto seja de facto de uma beleza espantosa. E isso fascinou-me imenso e fascinou-me tanto. Durante algum tempo as pessoas, eu nunca conhecia a Eduarda Dionísio, nunca a vi, não sei quem é, não faço ideia. Não faço ideia, não conheço. E podemos arranjar aqui um Não, eu suponho não que queres isto é uma... quebrar essa... Não, suponho que não conheço. E é tanto mais Essa estranho quanto os distância, 3 livros que nós vamos falar hoje, não é? Do Sempre e da de Horácio, eu conheci ambos. E não conheço Era a mais Eduarda improvável Dionísio. conheceres Muitíssimo esse mais. do que a Eduarda Dionísio. Como é que nunca nos cruzámos? Somos as duas professoras, somos da mesma área. Ela foi colega do Eduardo durante muito tempo, foi colega de curso, davam-se muito bem, ela vivia ao pé de mim e, portanto, nunca nos encontramos. E Vivem na mesma cidade? vivemos ainda? na mesma cidade, frequentamos mais ou menos os mesmos meios de teatro, cinema, literários. Ela foi casada com pessoas que eu conheço pessoalmente, mas nunca a vi e cresci sempre um bocado, não sei se isto é um mito, pronto. Cresci sempre um bocado num mito de que alguém alguma vez, a primeira vez que eu devo ter falado da Eduarda Dionísio, alguém que era muito mais velho, mas tinha sido professor com ela numa escola, ou orientador de estágio, já não me lembro bem, me disse que éramos fisicamente muito parecidas. E eu fiquei sempre... eu durante muitos anos... qualquer coisa, sim. Pronto. E eu durante muitos anos achei que nós não devemos conhecer as pessoas que admiramos. Sim. E É um isso- risco. É um risco, não é? É E suponho verdade. que eu terei evitado de alguma maneira também os encontros enquanto com o Sempre e com a de Horácio precipitei-me para os ver, porque aí era muito mais improvável Sim. termos uma conversa.
Então eu vou aproveitar já para saltar para o Sim. segundo livro, que é A Segunda Morte de Ramon Mercader, do Jorge Semprún. Começando se calhar por aí, como é que tu conheceste pessoalmente este homem, que é um homem com uma vida absolutamente incrível, alguém que aos 20 anos estava no campo de concentração de Buchenwald, conheceu a Guerra Civil de Espanha, teve um percurso extraordinário na sociedade espanhola e francesa. Como é que tu o conheceste? Conhecer é uma palavra um bocadinho Excessiva, excessiva. O primeiro livro que li dele foi exatamente A Segunda Morte de Ramon Mercader. Não sei como é que me terá vindo parar às mãos, porque eu tinha 18 anos e em minha casa liam-se muito os franceses, mas eram os clássicos, portanto, o Proust, o Romain Rolland, o Mauriac, sem falar do Zola. E liam-se muito também os italianos, os russos, naturalmente, era obrigatório, mas os franceses ou espanhóis mais contemporâneos não havia tanto lá em casa. Portanto, sempre alguém me terá dado, porque aos 18 anos não sei o que é que. Ou, e a outra hipótese que eu ponho, foi o fascínio do título. A Segunda Morte de Ramon Mercader é para mim um título absolutamente fabuloso. E eu li o livro, fiquei absolutamente fascinada, mas eu sou muito dada a fascínios, como já se deve ter percebido. Fiquei absolutamente fascinada. Em francês, vais ter francês? Não. Li numa tradução que já havia em português. Penso eu, pelo menos é a que eu tenho. Não tenho a certeza se terei comprado depois outra. Porque na altura eu li indiferentemente, sou francófona fundamentalmente, mas o meu pai era professor de francês e portanto eu fui professor de francês toda a vida, portanto foi indiferente, não falo como tu, obviamente, que eu lá vivi, tenho um francês mais, como é que eu ia dizer, mais clássico, mais com os passés simples, aquelas coisas que ninguém diz, não é? E fiquei absolutamente fascinada quando li e achei... Sobretudo porque pela primeira vez na minha vida, e suponho que foi com o Semprún e com o Ramon Mercader, que percebi que havia uma crítica interna ao stalinismo, que para mim não era muito clara. Eu nunca fui do Partido Comunista, entrei jovem para o PS, isto é, jovem quando ele se formou, em 73, mas eu em 73 tinha 17 anos, portanto era nova, e portanto, mas as pessoas que eu conhecia eram fundamentalmente do Partido Comunista, não é? Os líderes estudantis, e ao ler A Segunda Morte de Ramon Mercader, que aliás é o terceiro livro do Semprún, mas é o primeiro em que aparece uma crítica ao Stalin, e há aquela personagem fabulosa, agora recuperada pelo Padura, do Ramon Mercader, que nos... O assassino do Trotsky. O assassino do Trotsky, mas que era uma história absolutamente fabulosa, a história do assassino do Trotsky, de um homem, no último exílio do Trotsky, em México, um homem que se consegue infiltrar, um espião soviético, que se consegue infiltrar junto da família mais chegada, fazendo-se passar por namorada secretária do Trotsky, portanto, alguém de quem o Trotsky não tinha medo, em quem confiava, que deixava entrar em casa, que era raríssimo, ninguém entrava. Entravam a Frida Kahlo e o Diego Rivera, que viviam mesmo em frente, e mesmo com o Diego Rivera, o Trotsky teve grandes discussões por causa do Partido Comunista. E, portanto, esse homem aproximou-se e, no momento em que o Trotsky, e eu já volto a isto porque acho que esta história é espantosa, no momento em que o Trotsky estava a tratar dos coelhos, isto comove-me sempre. Um homem que teve a União Soviética, que pensou um mundo novo, acabar a vida a tratar dos coelhos. No momento em que ele estava a dar comida aos coelhos, o Ramon Mercader vai por trás e mata-o com um picador de gelo. O picador, não, picareta. Sim. Pronto, o picador é a palavra que... E uma das primeiras viagens que fiz, só para... já chego ao conhecimento, que não foi conhecimento, com sempre quando comecei a viajar, quando tive dinheiro para começar a viajar, porque o meu marido na altura também era presidente de uma associação internacional e portanto viajávamos pelo mundo todo, os dois primeiros sítios onde eu fui a Buchenwald e foi ao México, e no México a primeira casa onde fui foi a casa do Trotsky e fiquei absolutamente aterrorizada com a pobreza absoluta da casa. Havia muitos livros, foi a única coisa que ele salvou. E havia uma cama, que era um catre, umas cadeiras desirmanadas, e o galinheiro, a coelheira, era uma coisa
uma coisa assim, um bocadinho de nada. O jardim não era um jardim, era um quintal do mais. E o mundo dele estava reduzido a isso. Reduzido a isso. E o horror de saber que qualquer pessoa que se chegasse era para o matar, não é? Porque a ordem do Stalin era claramente para o matar. E estes dois homens, portanto, que aparecem na segunda morte de Ramon Mercader, portanto, o verdadeiro Ramon Mercader que matou o Trotsky, e depois um espião pró-soviético espanhol que, não por acaso, escolhe o pseudónimo de Ramon Mercader e vai para um encontro sucessivamente em Haia, em Amsterdão, em Zurique, e de repente marca um encontro no museu no Mauritshuis, em frente da vista de Delft, do Vermeer, e diz o mais belo quadro do mundo, que é a frase do Proust. E eu, quando li isso, achei que isto estava tudo ligado. Quer dizer, porque os escritores sabiam todos o que os outros tinham dito, e de repente eu sentia que fazia parte daquele mundo. Isso foi para mim uma das maiores alegrias da minha vida. Saber que aquela frase eu a tinha lido no Proust e que era uma citação. E isto ainda hoje me maravilha nos livros que leio quando descobrimos que é uma citação, não é? E portanto fui seguindo a vida do sempre um, fui sempre seguindo toda a vida as questões de se teria denunciado de Iuraço ou não, que foram negadas por ambos, a sua entrada, a sua estadia em Buchenwald, em que ele sobreviveu porque fazia parte da Organização Comunista do Campo, que era fortíssima, e por uma história também, uma história espantosa. Todos nós estamos a ver os filmes da Segunda Guerra, dos campos de concentração, as pessoas a chegarem, a mostrarem os documentos, a dizer o que fazem, e quando ele chega, que tem 18 anos, quase 19, o alemão nazi, e aqui voltávamos à banalidade do mal, que lhe pergunta como ele se chama e o que é que ele faz, e ele diz que é estudante, e o guarda, que está a ver, diz, não, é canalizador. E o sempre um diz, não, sou estudante, ele disse canalizador, e mandou-o embora, e anos mais tarde o sempre um descobriu que estava canalizador, e que isso provavelmente o terá feito escapar da morte. Porque se soubessem que era estudante comunista do Partido Comunista, teria sido morto. E ele sobrevive por um gesto de amabilidade de alguém que estava ali porque era um funcionário. E isto faz-nos pensar em muitas coisas, relativamente à guerra, relativamente a quem estava de um lado e do outro, às questões da banalidade do mal, não é? Era um homem banal que estava ali, mas foi um homem que teve pena de um miúdo que tinha acabado de chegar. Quando nós pensamos que o sempre um, de facto, vinha da aristocracia espanhola, o avô tinha sido 5 vezes ministro, o pai era embaixador republicano, a mãe suponho que terá morrido num dos partos porque eles eram 7 irmãos. O pai foge com os filhos quando a República acaba. Eles vão para um liceu francês e ele percebe, aí aos 16 anos, tinha 16 anos, que tem que entrar para o Partido Comunista porque é a única maneira da Espanha voltar a ser republicana. De facto é um ato de uma coragem, de uma capacidade de... E depois este homem desiludiu-se de facto, e desiludiu-se mais do que uma vez na vida. Desiludiu-se quando foi chamado pelo Filipe González para ser Ministro da Cultura em Espanha, pelo PSOE, e descobre que, como todos os partidos que estão no poder, há um favor aqui, um favor ali. Foi o caso do Schelber, não sei se vocês se lembram, mas eu, como sigo sempre muitos partidos socialistas, eram o caso dos irmãos Guerra, que fizeram várias manipulações com dinheiros e, portanto, o Sempre não aguentou e foi-se embora. E eu penso sempre que o Sempre é um dos grandes escritores do século XX. Mas ele desiludiu-se muitas vezes. Desiludiu-se muitas vezes, com o sempre. Com o stalinismo. Sempre. E esteve, sobretudo, 20 anos sem escrever, desde que saiu do campo de concentração. Ele dizia que era uma amnésia deliberada. Como outros escolheram suicídio, como outros escolheram... Para sobreviver também. Claro, foi uma forma de sobrevivência. Ele demorou 20 anos até conseguir escrever sobre Buchenwald. E, de facto, neste momento em que quase já não temos sobreviventes dos campos de concentração, de facto, o que eles deixaram escrito é fundamental para a história do século XX. Sim. Como é que eu o conheci? Uma vez, por mero acaso, estava em Madrid, fui ao Prado, ele era ministro, estava numa visita oficial ao Prado.
Portanto, eu vi-o de longe, devo ter ficado com o ar daquelas grupis parvas, mas não fiz barulho, que eu sou silenciosa. Uma grupi discreta. Uma grupi discreta, mas fiquei. Eu acho que morria de amor por aquele homem. Era o meu herói, E, portanto, não me aproximei, aquilo era uma comitiva oficial. De qualquer das formas, aproveitei essa ida ao Prado para um livro, em que a personagem masculina é ele. Nunca se percebe que é ele, porque nunca se diz o nome, é um escritor, e que tem uma visita ao Prado, e é de facto essa visita então entrou que eu na tua assisti. literatura também. Entrou na minha literatura, exatamente. A segunda vez ele veio fazer uma conferência, pouco antes de morrer, aqui ao Franco-Portugais, e eu estava na assistência, como é evidente, eu sou não parece, mas sou tímida, sou acanhada e era incapaz de ir ter com ele. A Duras sim conheci, se vamos então, passar. Passamos exatamente para a Duras e traz-nos Hiroshima, meu amor. E o que é que nasceu primeiro? O fascínio pela Duras ou o Hiroshima, meu amor? Porque curiosamente os dois outros livros foram os primeiros amores desses teus, foram a porta de entrada para conhecer esses escritores. Com a Duras foi o mesmo caso? A Duras foi, suponho que Hiroshima, meu amor foi o primeiro livro que li, não tenho a certeza. Não tenho a certeza se não terei lido primeiro A Barragem contra o Pacífico, Sim. que era o livro que mais... Mas o Hiroshima, meu amor é de facto uma das paixões da minha vida. Voltamos ao mesmo pelo título, a contradição do título, não é? Como é que alguém pode chamar meu amor Hiroshima, não é? Que me surpreendeu até mais não. E depois porque era outra história. Eu já disse há bocadinho, e espero não estar a repetir-me, que sou francófona e francófila e nasci numa casa em que a França era o país da liberdade, igualdade e fraternidade, obviamente, mas também da cultura, obviamente. E a minha casa, a primeira Revolução Francesa era o máximo, não é? Todos nós, eu lembro-me que era pequena e a casa tinha 2 andares, eu ia para a cama sozinha e a minha mãe dizia-me que eu não podia acender a luz porque os homens da Revolução Francesa também não tinham tido medo. Eu tinha 4 anos e tinham um medo de morrer, mas se os homens da Revolução Francesa não tinham tido medo, eu também não tinha. E pronto, ia a pensar nos homens da Revolução Francesa, que para mim aquilo não fazia-me... Quer dizer, uma espécie de papão ao contrário. Era uma espécie de papão ao contrário. Mas eu tenho um primo direito que é muito responsável pela minha educação cultural e literária e cinéfila e tudo, que é 14 anos mais velho que eu e, portanto, digamos que uma geração, que uma vez, quando eu tinha 5 anos, ele disse que não, que eu tinha 6, mas eu tinha 5, sentou-me ao colo e disse-me: tu vais aprender uma coisa fundamental para toda a vida, que são os nomes que tu deves admirar. E disse-me: Trotsky, Rosa Luxemburgo, Marx, Lenin, por aí adiante, Maria Zambrano. E eu, que tinha 5 anos, ele disse que eu tinha 6, mas eu tinha 5, achei que eram umas pessoas que eram todas amigas e que viviam numa comunidade. E vivi muito tempo com estes mitos, porque em minha casa, como eu era a mais nova e muito mais nova que o resto da família toda, e eles falavam das coisas deles, e para mim aquilo era tudo em sentido real, eu nunca percebia a metáfora. Para mim a cortina de ferro era uma cortina que estava pendurada. E eu não conseguia perceber como é que uma cortina estava pendurada, porque eu sabia que não havia anjos, até aí eu sabia, nem santos. Mas quem é que segurava a cortina de ferro? Portanto, eu tomava tudo à letra. E isso foi muito complicado, porque em minha casa, e eu cresci nesse mito, não havia franceses colaboracionistas. Tinham sido todos da resistência. Todos heróis. Todos heróis, todos da resistência. Eu acho que chorei quando descobri que a maioria dos franceses tinha sido mesmo colaboracionista em Vichy. Sempre um também foi da resistência. Foi da resistência. Os espanhóis eram claro. Até os espanhóis eram da resistência. Até os espanhóis eram da resistência. Para mim não havia sequer colaboracionistas. Que horror. Então, não, os franceses, aquele povo que tinha feito a Revolução Francesa, não sabia bem quando. Sem eletricidade, mas... Não, claro. Sem medo do escuro. Sem medo do escuro. E eu lá andava, fizeram-me ler Um Homem do Povo na Revolução, de Vaillant. Tinha o pai de 10 anos, deve ter percebido imenso, mas faziam-me ler aquelas coisas todas, mas de certa maneira isso também me criou esta paixão pela literatura, que é uma paixão mais de leitora. E suponho que estes 3 livros, e já vou contar como é que conheci a Duras, estes 3 livros, e não é por acaso que eu os escolhi para trazer aqui, porque não são os melhores livros que eu li na minha vida, obviamente. Nem era essa a ideia. Nem era essa a ideia, ainda bem.
Acho que estes 3 livros me convenceram, se é que eu alguma vez tinha tido alguma dúvida, mas acho que nunca tinha tido, que nunca escreveria. Porque o que eu tinha lido era tão bom e estava tão bem escrito, e era aquela história que eu queria contar, e se fosse eu a contá-la ia muito pior. E portanto não tinha qualquer veleidade, nunca me passou pela cabeça escrever, ser escritora, nem sequer tradutora, que é de longe hoje a atividade que eu mais gosto. A de Horácio conhecia, e essa conhecia mesmo, num festival de cinema da Figueira da Foz, onde toda a gente se encontrava nos anos 70. Portanto, conhecia em 72. Eu já tinha lido muito da de Horácio, e foi uma coisa muito engraçada, essa história é engraçada, porque havia um restaurante pequenino, em frente do casino onde passava a maioria dos filmes, que se chamava Caravela, que era um restaurante simpático e onde as pessoas iam muito nos intervalos de cinema comer alguma coisa. E portanto eu estava com a minha mãe, porque começávamos a ver filmes às 9 da manhã e acabávamos às 4 da manhã, não é? Não se dormia, sempre a discutir os filmes e a ver. E ao meu lado, na mesa, e era tão próximo como eu estou de vocês, portanto as mesas eram, porque aquilo era muito pequenino, senta-se a de Horácio e o Ian Andreia, que eu não conhecia na altura, nem sabia que havia um Ian Andreia. E eu fiquei, obviamente, gelado outra vez, não é que nem grupo, assim, nervadíssima, provavelmente a deixar cair os talheres todos, não sei o quê, e a minha mãe, estranhamente, voltou-se para a de Horácio com um ar absolutamente normal, como se fosse quando eu estava aterrorizada, e disse: Ma fille vous aime beaucoup. As mães são terríveis. E ela olhou para mim e disse: avez-vous vu mes films? Eu nunca tinha visto nenhum filme da de Horácio. Nem a de Horácio era conhecida como realizadora na altura, não é? Exato. Pronto, isto não é em 72, o festival começou em 72, mas isto já é anos 80. Sim. Eu disse: não, então tentei disfarçar, não é? Li sobretudo os seus livros e não me calei durante 2 horas, mas ela adorava ser reconhecida. Sim. Ela estava estupefacta, como numa cidade como a Figueira, toda a gente sabia quem era a de Horácio, a ia cumprimentar, ia falar dos filmes dela, e ela adorava isso. Claro que me contou a história da porteira portuguesa, inevitavelmente, não é? Pronto, eu fingi que não ouvi porque... Exato. Mas ela, e esse tempo de conhecimento com a de Horácio, que não foi só esse almoço, porque ela esteve lá uma semana. E uma semana, como nós sabemos, dos festivais literários ou dos festivais de cinema, estão muito juntas. Portanto, todos os dias eu falava com ela e foi a maior assombração da minha vida. Aquela mulher pequenina, aquela mulher absolutamente insignificante, que dava ordens àquele desgraçado de Ian Andreia. Andava atrás dela. Que andava atrás dela. E eu na altura acho que nem percebi muito bem a diferença de idades. Que era imensa, mas nem percebi, só mais tarde ao ler o livro sobre o Ian Andreia e o dele, o C'est amour là, é que percebi. Aquela mulher conseguia escrever as frases mais espantosas que eu tinha lido na minha vida. E o Hiroshima, meu amor, de que eu gosto fundamentalmente das 8 primeiras páginas, porque é exatamente a outra história, quer dizer, é um bocado desfazer os mitos da infância, não é? Porque é a história de uma rapariguinha numa cidade, Nevers, que é uma cidade que depois ficará célebre por o Bérégovoy se ter suicidado lá, nas margens do Nièvre, que é um rio muito citado no Hiroshima, meu amor. E é uma rapariguinha, filha de uma mãe judia, que portanto está afastada durante a ocupação francesa. Nazi? Ocupação nazi? Desculpa, a ocupação nazi, obviamente, e que vive com o pai, que é farmacêutico, tem a única farmácia, e que vive, como ela diz, eu crescia contra a guerra, eu crescia contra o ocupante, até porque lhe tinham levado a mãe, não é? E um dia aparece um soldado alemão na farmácia com uma mão ferida para fazer um curativo. E ela faz-lhe o curativo sem nunca olhar, porque ele era o inimigo, não se podia olhar o inimigo. E ele voltou um dia, 2 e 3, e o pai interveio e disse que a mão estava curada. Ela aprendia a tocar piano e o pai vivia muito triste, pedia-lhe para ela tocar um pouco à noite. E ela tocava e um dia olhou pela janela e viu uma sombra encostada ao candeeiro e reconheceu o inimigo. E é sempre o inimigo.
Ela levava também comida a umas crianças que estavam refugiadas, que estavam escondidas em celeiros e medicamentos, ia de bicicleta pelas margens do Nièvre e ele começa a segui-la, mas ela não fala porque ele é o inimigo. Até o dia em que para e fala. E a partir desse dia é a paixão absoluta. Escondem-se, porque é uma paixão proibida, obviamente. O pai recebe uma carta anónima, ela nega. E no dia em que os alemães vão retirar, porque as tropas americanas e os franceses chegaram, portanto é o dia da libertação, eles tinham combinado encontrar-se no caminhão que vai levar os soldados alemães embora, porque ela vai com ele para a Baviera. E quando chega, ele não tinha morrido completamente, mas tinha sido atingido por um tiro absolutamente fortuito, um tiro não deliberado, que tinha vindo de um jardim. E ela deita-se sobre o corpo uma noite e uma manhã. E no dia seguinte tiram-na, levam-na para o Champ de Mars e rapam-na. Ela é passeada por toda a Nevers, rapada, humilhação. Não sabe o que fazer, vai para casa, deita-se no jardim, chama, mas só de madrugada é que lhe abrem a porta. E a mãe, que já voltou entretanto com a libertação, e o pai escondem-na numa cave até o cabelo crescer. Ela diz que se os homens soubessem o tempo que o cabelo de uma mulher leva a crescer, nunca o cortariam. E no dia em que o cabelo já está suficientemente grande, a mãe diz-lhe, vai para Paris, de bicicleta. E ela vai para Paris, e a primeira coisa que vê quando chega a Paris é que aconteceu Hiroshima. Hiroshima está em todos os jornais. E, portanto, o caso dela é perfeitamente esquecido. E o caso de todas aquelas que colaboraram ou não colaboraram, ou que amaram o homem. Porque o que ela dizia sempre, não havia homens em Nevers. Os únicos homens eram alemães. Eu, durante muito tempo, não olhei para ele. Não o vi. Mas depois excluí aquele alemão de todos os outros. Aquele alemão não era nazi. E, de facto, aí a gente percebe o Hiroshima, meu amor. Isso tudo em 8 páginas. 8 páginas. Não, são as 8 páginas mais assombrosas da literatura. Sim, uma história absolutamente fabulosa. E tu tens outra história ainda sobre o teu primeiro exemplar deste livro que foi roubado. Foi roubado. Desapareceu misteriosamente. Eu não sei se foi roubado. Não na tua biblioteca. Não na minha biblioteca, mas eu tenho um azar. Sempre a fugir. Sempre. Aliás, eu, o Retrato de um Amigo, enquanto falo, comprei-o, entretanto, aqui há dias. Mais uma vez. Uma edição que já não é a mesma, já não é aquela tão bonita, azul, com a capa da Cristina Reis, já não é, pronto. Mas enfim, é o que se tem. É o que se tem. Há de haver por aí muitos retratos. Mas fui procurar espalhá-los por todo o mundo. Aliás, foi assim que eu conheci, por exemplo, um dos livros que também, aliás, hesitei, foi A Espuma dos Dias, do Boris Vian. Encontrei-o num quarto de uma casa em Londres. O meu pai foi operado ao coração quando eu tinha 17 anos e fomos um mês para Londres, não se faziam ainda as operações cá, e portanto fomos para uma casa, e nessa casa havia livros entre os quais havia A Espuma dos Dias, e também foi o assombro. Portanto, eu sou muito de encontrar e perder livros, mas eu acho que isso também é uma das nossas funções, essa de dar os livros às pessoas de quem gostamos. E este desapareceu-te? Este desapareceu-me, portanto, eu quando era professor de francês, um dos livros, não era bem um livro, as 8 páginas que eu dava sempre, porque enfim, também, obviamente, a formação dos alunos também não nos permitia ler livros muito longos em francês, portanto aquelas 8 páginas continham tudo, e eu não queria que eles crescessem como eu, na ilusão de que todos os franceses tinham sido revolucionários e da resistência, porque os livros, os manuais escolares, que eram obviamente feitos, encomendados pela embaixada, só contavam casos de resistentes. Todos tinham sido Jean Moulin, em França, toda a gente tinha sido. E portanto eu aquelas 8 páginas estudava sempre com os alunos, até porque a Duras tinha uma escrita muito despojada de adjetivos e frases curtas. Portanto era muito fácil. E era muito fácil ver a construção frásica mesmo do ponto de vista não só sintático como morfológico, que era uma maneira importante das pessoas começarem a perceber como é que se escreve, como é que se lê. E, portanto, eu estava na sala, havia felizmente salas de fumo na altura, foi uma das grandes perdas deste politicamente correto que nos querem obrigar, e eu tinha posto o livro de ponto, as minhas coisas, o tabaco, virei-me.
E quando voltei não estava lá o Hiroshima, meu amor. E eu fiquei desesperada porque ia dá-lo na aula a seguir. Procurei por todo lado, procurei no caixote de lixo. Pensei, alguém o atirou para o caixote. Procurei por baixo de tudo. E depois tive uma das grandes alegrias da minha vida, que era chegar à aula e saber o livro. Pronto, sabia as frases, pronto. E isso fez-me... Isso pega com outra coisa importante de Buchenwald, onde eu voltei há um mês com o meu filho mais novo, que, como eu, é fascinado pelo Sempre Um e pelos campos de concentração, vai a tudo. Tem corrido a Europa toda a ver os memoriais. E em Buchenwald, uma das coisas que o Sempre Um conta, que a mim me comove imensíssimo, como me comove o Fahrenheit 451, é que eles os presos, para passar o tempo, decoravam livros e diziam-nos em voz alta, ou o Lamartine, quem é que sabia Lamartine? E faziam no único sítio em que havia algum calor, em que não se morria de frio, que eram as latrinas. E essa... Tornavam-se homens livres, não é? Exatamente, homens livres, exatamente. Do Bradbury. Exatamente. Diziam as poesias, diziam os livros. Também és um bocadinho mulher livre. 8 páginas. 18 páginas de Duras. Nós vamos continuar a ser homens livres e a encontrar-nos e a desencontrar-nos dos livros. Não nos escutamos. Vamos recordar que o Retrato de um Amigo Enquanto Falo, da Eduarda Dionísio, está publicado pela editora Quimera e disponível por 8€. A Maria Manuel bem sabe do que eu falo, porque ainda há pouco o encomendou uma vez mais e se calhar vai voltar a encomendá-lo seguramente no futuro. A Segunda Morte de Ramon Mercader, neste momento, só está disponível na versão original em francês, através da Amazon francesa, a partir dos 11€. E Hiroshima, Meu Amor, de Marguerite Duras, tem uma edição única pela Quetzal, está infelizmente esgotada, mas podem encontrá-la na obra completa. Nós vamos por agora, voltamos para a semana com um novo convidado. Não se esqueçam que a Biblioteca de Bolso está disponível através do iTunes, do SoundCloud e por subscrição RSS. Aproveitem que os dias já estão mais longos para passar na nossa página de Facebook, em facebook.com/Biblioteca de Bolso, onde gostamos sempre de receber mensagens. Maria Manuel, muito obrigada. Obrigadíssima eu, foi maravilhoso. Acho que nunca falei tanto tempo seguido na minha vida. Foi um prazer para nós ouvir. E muito obrigada, até para a semana. Até para a semana.